Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre planta elétrica. E aí a gente trouxe essa planta de uma edificação, né? Então a gente vê que ela é bem simplesinha, né? Uma casinha bem simplória, né? Mas ela é rica em detalhes. Então vamos acompanhar aqui. Então a gente desenha aqui e aqui a gente começa a idear onde a gente vai colocar nossos quadros elétricos, as tomadas e as demais instalações elétricas. Então optou-se por colocar o quadro elétrico nessa posição. Poderia se colocar nessa forma também, e aí colocar aqui os pontos de iluminação. Poderia-se também fazer dessa forma, o quadro elétrico aqui, os pontos de iluminação e os pontos de tomada. Então, utilizando-se foi optado, né, por o quadro ficar nessa posição. Então aqui a gente posiciona a iluminação, tudo de acordo com a norma. Aqui os interruptores, as tomadas, a tomada do chuveiro. E aqui a gente começa a fazer o esquema dos eletrodutos onde eles estarão, né? Então aqui a gente começa aqui, ó, a entrada principal do quadro, e eu chamo atenção para esse detalhe aqui. Observe bem que o chuveiro ele tem uma tubulação específica para ele, ó. Ele não passa por nenhum outro eletroduto. E a gente já vai conversar sobre isso e explicar o porquê. E aqui a simbologia, né? Então, os pontos de iluminação, ponto de tomada, ponto de tomada baixa, os interruptores simples e paralelo com a distribuição, os eletrodos que são embutidos e os eletrodos que estão enterrados, mais a configuração aqui da fiação elétrica. E agora a gente vai detalhar o porquê eu chamei a atenção da instalação do chuveiro. Observa que essa é uma outra planta, de uma outra edificação, onde optou-se por colocar o quadro elétrico nessa posição, e aí correu-se aqui em azul um eletroduto, onde ele está levando o circuito 1, o circuito 2 e o circuito 3. Observe que o circuito 1 ele é de iluminação, e ele é a iluminação e a tomada junto. Nos dias de hoje isso não é mais recomendado a ser feito. O circuito 2, o que ele faz? Ele vem um pouquinho para cima aqui, e ele é o outro circuito de tomada. Então veja, ele passa, aí ele vai fazer pelo teto, vai fazer a alimentação dessa tomada e vai alimentar essas outras duas tomadas, tudo dentro de um mesmo eletroduto. E o circuito 3, que também está nesse eletroduto, vem e faz a tomada do chuveiro, que no caso aqui, como é uma planta um pouco mais antiga, o chuveiro na época aqui era de 3.000 watts. E por que a gente está falando sobre esse quadro e o outro quadro? Vamos analisar isso agora com mais calma ainda. Observe o seguinte: por norma 5410, ela fala que que a alimentação para o chuveiro ela é específica e exclusiva, ou seja, eu não posso mais levar a alimentação do chuveiro por outros eletrodutos. Eu tenho que ter um eletroduto separado para ela. Quando você compra o chuveiro e você olha as características dele, ele vai dimensionar a fiação do chuveiro e vai falar que a fiação também é de uso exclusivo. A gente tem um problema em elétrica que chama-se fator de agrupamento. Então o que acontece? Se eu coloco, por exemplo, hoje um chuveiro mais simplesinho nosso, ele vai usar aí uma fiação de 4, 6 milímetros, por exemplo. Então imagina, eu tenho um fio de 6, tenho dois fios, né, de 6 milímetros, 3 na verdade, porque eu tenho que levar ao terra. Então eu tenho 3 fios de 6 milímetros. Aí eu vou ter um circuito que está alimentando, por exemplo, essa iluminação aqui. E aí eu levo um outro circuito que vai fazer essa parte desse outro cômodo aqui.
Então o que vai acontecer? Ele vai gerar aquecimento, e aí eu vou perder uma característica. Então esse fio que antes era para ser de 6 milímetros, que suportaria X amperes, ele vai suportar menos devido ao aquecimento. Então por esse motivo a NBR 5410 ela estabelece que para chuveiro a gente tem que ter uma tubulação específica, disjuntor separado, tubulação específica e tudo individual. Eu espero ter contribuído de alguma forma para o seu conhecimento. Se você tiver alguma dúvida, quiser deixar algum comentário, por gentileza, deixa aí nos comentários aí que a gente vai ter a maior boa vontade em responder. Muito obrigado e até a próxima.